Bom dia, minha gente, um abraço a todos, passando para a gente falar um pouco, uma análise do jogo de ontem, quando o Bahia voltou a jogar pela Copa do Nordeste, enfrentando o Confiança, lá na Arena Batistão, em Aracaju, e o Bahia entrou, como todos já sabem, com o time sub-20, para jogar essa partida de ontem. O Bahia já classificado à próxima fase, o Bahia que ainda não garantiu a primeira posição, mas deve garantir essa primeira posição no jogo contra o Náutico, porque ainda só falta um ponto, para o Bahia garantir essa posição, mas é claro que o caminho fica mais curto, Você tinha aí 6 pontos para ganhar um, agora você tem 3 pontos para ganhar um, para garantir essa primeira posição, porque classificado o Bahia já está, por isso que todos resolveram colocar o time sub-20 para fazer essa partida, por vários motivos, Descansar, primeiro objetivo, descansar os jogadores que estão disputando o Campeonato Brasileiro. Bahia é o time que mais jogou nesse ano de 2025, então é justo você dar um descanso aos atletas que voltaram a trabalhar ontem, inclusive, os atletas profissionais do time que tem disputado aí o Campeonato Brasileiro, da primeira divisão, e também dar ritmo a esses jogadores sub-20, observar melhor quem tem aquela condição já, que se mostra condicionado a chegar no time principal da equipe do Bahia, e deu pra gente observar muita coisa ontem. Alguns ontem, antes do jogo, falaram assim, pelo amor de Deus, não vai dar pau nos meninos se jogarem mal não. O próprio torcedor ontem, depois do jogo, começou a criticar muito os jogadores da base, não adianta o torcedor chegar e vir com essa história, não precisa dar pau, não vai execrar os meninos. Não, nós fazemos um trabalho consciente, um trabalho equilibrado, justo, e a gente procura, a partir daquilo que nós observamos, daquilo que foi apresentado para todos nós, fazer análise o mais correto possível, para deixar a coisa bem justificada ali. E ontem, mais do que a parte individual do jogador, que o torcedor quer saber, nós vimos um time do Bahia muito mal arrumado dentro de campo. Às vezes o torcedor olha o jogador e fala, que jogador ruim. Não é jogador ruim, é o jogador mal treinado. Essa é a minha opinião no jogo de ontem. Eu estou colocando aqui no jogo de ontem. E na minha opinião não tem essa de que é o sub-20 contra o time profissional. É verdade, não deixa de ser uma verdade. Só que esses garotos aí estão representando o time do Bahia. São jogadores já que têm de vez em quando uma ou outra oportunidade. Alguns jogadores desse time já jogaram no time principal do Bahia. Alguns jogadores desse time aqui já estiveram na seleção brasileira. Sidney já disputou o Mundial. Juan Pablo ganhou agora a Sul-Americana. E outros mais, Alguns jogadores que já estiveram aí, como por exemplo o zagueiro Cauã, O Cauã Davi já esteve jogando, o Juan Pablo já esteve no time profissional, o Rogério já entrou, inclusive, no Campeonato Brasileiro. Então, assim, só alguns jogadores, o próprio Jota, a gente tem que cobrar dos jogadores. Agora, para um jogador conseguir render um bom futebol, ele tem que ser bem trabalhado, o time, a sincronia do time tem que estar ajustada. Eu posso até dizer a vocês assim, eu não vou chegar aqui e dizer, mas há um desentrosamento, porque é praticamente esse time titular do Sub-20 que joga o tempo inteiro. Se tirou o Fred, porque tem entrado muito, O Thiago tem entrado também no time principal, e aí seria injustiça, você está dando folga ao time principal e não dá folga a esses dois jogadores que estão batalhando, jogando direto com os atletas principais do Bahia. O que nós sentimos, e volto a dizer ontem, uma desarrumação total, principalmente na fase defensiva do Bahia. Foi um time que quando atacou não conseguiu construir com perfeição, tinha muita dificuldade da saída da defesa para o ataque. Achamos o Dodô muito bem comentado pelo torcedor, ontem muito nervoso no jogo, precipitado dentro da partida, até um jogador de porte físico avantajado, um cara que pode sim ser zagueiro ali, um canhoto, mas achei nervoso ontem. O jogador que foi contratado, o Lucian, que tem uma cláusula aí para venda, se eu não me engano, de 600 milhões de reais, jogador que foi adquirido pelo Grupo City. O David Martins, que se espera muito, já vi até esse jogador jogando bem na competição sub-20 também, deixou a desejar. Aqueles atletas que a gente mais esperava, por exemplo, os dois volantes do Bahia, são jogadores de muita qualidade.
Sidney, ontem vocês perceberam, o Jota chutou a bola na trave. O Sidney, quando essa bola volta do Jota, eles pegam uma bola difícil de primeira, a bola vai dentro do gol. Depois um outro chute do Sidney que passa perto. Agora, na função deles de marcação, eles foram muito mal. Muito mal. Sidney parecendo que está jogando de 10, né? Está jogando de meio avançado. Quando o time do Confiança vinha atacar, Sidney não estava na posição dele de volante, nem ele nem Jota. Quer dizer, o treinador, o Galbis, entrou com 2 volantes, Sidney e Jota, fazendo uma linha, né? Uma linha em paralelo ali, horizontal, só que não tinha ninguém na cabeça de área. Poderia ter feito assim, né? Jota aqui como primeiro, Sidney como segundo, ou o contrário, Sidney como primeiro, Jota como segundo. Então quando o Confiança chegava, encontrava os zagueiros de frente, porque não tinha os volantes para marcar, porque o Sidney já estava lá na linha do meio de campo, o Jota também, e trazia com muita força o time do Confiança para a área do Bahia. E o Confiança terminou fazendo 2 gols, um no primeiro tempo, um no segundo. Poderia ter feito mais gols em cima do Bahia. Então achamos o time do Bahia pela qualidade que tem, pelos jogadores que deveriam ter feito uma performance melhor dentro da partida. Isso foi muito cobrado pelo torcedor. O treinador, o Galbis, ele disse que gostou muito, né, da performance do time, que é um time sub-20, que disputou contra um time profissional, né? Eu só tenho uma coisa para falar. Disputou contra um time que está na Série C do Campeonato Brasileiro, está na zona de rebaixamento. Então, já vimos outras vezes o time sub-20 do Bahia jogar contra Sergipe, contra Confiança, encarar com mais perfeição, né? Um time mais arrumado. Então, acima da condição técnica individual dos atletas de ontem, e que foi avaliado muito ruim pelo torcedor, o que a gente ouviu depois do jogo para cá, né? O torcedor realmente revoltado com o que viu com o time do Bahia, e eu não concordo com isso. Para o torcedor ninguém presta, não tem que botar ninguém para jogar. Eu só acho assim, o jogador, a gente sempre fala que não pode ser queimado etapas, o jogador tem etapa dele, aos poucos. Você não pode dar essa obrigação ao atleta de chegar no time profissional. Ah, mas o Palmeiras bota, não sei quem bota. Gente, para surgir um Estevão, um Hendrick, é complicado, é difícil, não é todo dia que aparecem jogadores assim, não. Então, para o cara jogar como o Hendrick jogou, o Estevão jogou, o cara tem que mostrar isso, né? Então, você fica de uma maneira, como treinador, que não tem como não botar o jogador para jogar. Porque ele está no treinamento arrasando, quando ele entra, ele faz gol, ele joga muito bem, o treinador tem que colocar para jogar. Então, essa cobrança do torcedor, querendo que o atleta sub-20, o jogador às vezes com 16, 17 anos, jogue a pulso, não é por aí. Você tem que esperar o momento certo dos jogadores. Então, o Galbis disse que gostou muito do time, que essa coisa tem que ver que os jogadores são jovens, que é sub-20. Eu discordo. Eu acho que o conjunto deveria ter uma sincronia melhor. O time deveria ter uma arrumação melhor para a saída de bola, muita ligação direta, os jogadores com pressa, querendo resolver, errando muitos passes dentro de campo. Então isso é mais do treinador do que o próprio jogador. Eu acho sempre, acredito sempre que o treinador ele tem que capacitar o atleta para que o atleta desenvolva e coloque para fora aquilo que ele sabe fazer, o dom que Deus lhe deu, que é jogar futebol. Mas isso depende muito de como o treinador vai extrair isso dos jogadores. E ontem não foi isso que nós vimos. Na minha opinião, o Galbis errou muito na formação do time, no jeito do time jogar contra a equipe do Confiança. Aquela pressa, né? Aquele desespero de tentar acertar o passe, de tentar resolver a coisa muito rapidamente. Era só esperar, trabalhar como o time principal faz. Toca a bola, trabalha a bola, faz a bola chegar com qualidade lá na frente. Aí nós vimos o Vitinho, né, rodando de um lado para o outro, sem resolver nada. O David Duarte, que se espera tanto desse jogador, sem criatividade no meio de campo. O Juan Pablo, às vezes, quando pegava a bola, até tentava fazer uma jogada individual, mas também não estava no dia dele, ou na noite dele. Então não foi um jogo bom do Bahia. Ninguém está acusando ninguém aqui, né, de que não presta, não é isso. Só acho que poderia ter desenvolvido um futebol melhor. E aí o treinador, na minha opinião, foi um grande responsável pelo time do Bahia não fazer uma melhor partida ontem contra a equipe do Confiança. Mas 2-0 para o Confiança. O Bahia agora enfrenta o Náutico no próximo sábado no estádio da Fonte Nova, e vamos ver o que o Rogério Ceni pensa, se vai botar um time mais mesclado. O principal ele não vai botar, mas pode colocar um time mais mesclado, alguns jogadores para dar ritmo da equipe principal. Tá bom, minha gente? Deixa o like aí, tá bom? Se não está inscrito, se inscreve no nosso canal. Grande abraço, que Deus abençoe a todos.